Queridos, nós estamos aí estudando o Antigo Testamento, né, nos últimos meses, e hoje eu quero me ater ao livro de Gênesis, capítulo 22. Não tem como ler todo o capítulo, mas vou fazer algumas considerações nesse capítulo, né? Ele é bastante conhecido e fala da prova que Abraão enfrentou quando Deus pediu que ele sacrificasse seu único filho, Isaque, o filho a quem ele amava, né? Nesse contexto, Abraão está velho e cansado, mas ainda está cheio de fé nas promessas de Deus. Ele deve ter olhado para trás, né, e pensado como a vida passou rápido. E essa é a nossa sensação também. Como a vida passa rápido, queridos. Como voa, o tempo voa. Isso me faz lembrar, né, de um relógio de uma famosa catedral que trazia a seguinte inscrição: quando em minha infância eu ria e chorava, o tempo se arrastava. Quando em minha juventude eu sonhava e falava, o tempo caminhava. Quando um homem crescido vinha a ser, o tempo passou a correr. E mais tarde, ao mais velho ficar, vi o tempo voar. Logo, nessa jornada em que eu estou, verei que o tempo passou. E o tempo passou para Abraão. Agora ele está bem velhinho. Lembram? Aos 75 anos de idade, ele matriculou-se, pode-se dizer, na escola da fé. Ele ouviu a voz de Deus, tomou atitude de fé, recebeu muitas promessas, e principalmente a promessa de um filho, um filho na velhice. Agora, no contexto de Gênesis 22, ele está com 100 anos, mas ainda enfrentando tremendas provas e grandes desafios. A grande verdade é que nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, né? Travar novas batalhas e aprender novas verdades. Sempre tem algo a se aprender. Vou repetir, o que disse na última aula, há uns 3 semanas atrás, em que não há uma idade ideal para Deus começar um novo projeto em nossa vida. Deus pode começar, queridos, uma obra, por assim dizer, extraordinária, com pessoas de cabelo branco e com a face aí marcada pelas rugas que o tempo esculpiu. Por exemplo, Moisés, ele começou seu ministério aos 80 anos de idade. Winston Churchill, né, tornou-se o primeiro-ministro da Inglaterra naquele turbulento período da Segunda Guerra Mundial com 70 anos de idade. Caleb conquistou a Terra Prometida em idade avançada. No livro de Josué 14, versículo 11, com 80 anos, ele declarou: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força, então, era como é agora, tanto para guerrear como para batalhar. Billy Graham pregou seu último sermão com 95 anos. Inclusive, esse sermão está disponível no YouTube. E se Deus quiser, eu vou colocar daqui a pouco, no termo da aula. Sermão, se eu não me engano, de 14, 15 minutos. Prega sentado, bem cansado, bem idoso, mas ainda prega o evangelho da cruz. O missionário Jonathan Goldford, muito usado por Deus na China, África, ele ficou cego aos 72 anos de idade, já como um missionário consagrado no mundo. Mas ele não pendurou as chuteiras. Não. Ele, sem vacilar, olhou para Deus, prosseguiu na obra missionária mesmo sendo cego, vencendo aí o desânimo que é inevitável daqueles que geralmente perdem a vista, a visão. Ele não cessou de pregar com a Bíblia aberta que tanto amava e ficava ali aberta nas mãos, no texto ou na localização aproximada em que ele abria. E no ano de 1933, com 73 anos de idade, ele batizou 778 convertidos. Orlando Boyer, em seu famoso livro Heróis da Fé, eu aconselho quem não leu, ler, muito bom, diz que durante 18 meses, Jonathan Edwards, ou Jonathan Goldford, é outro nome, ele pregou a grandes auditórios no Canadá e nos Estados Unidos. Dia após dia, esse veterano estava em pé diante desses auditórios com a sua Bíblia amada aberta nas mãos e abria ali o livro, aproximadamente nas páginas das quais citava de cor
durante o sermão. Isso ele fazia, queridos, tendo os olhos abertos, cegos, mas abertos, e com tanta prática que era difícil crer que ele não estava lendo a Bíblia como outrora. Decorado. Portanto, Deus não se limita às nossas limitações, seja limitações de idade, seja limitações de intelecto, seja limitações, né, de saúde. Deus não é limitado. Ele usou Jonathan Goldford com 70 anos de idade, ou mais de 70, e pode também nos usar. Será que vamos falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Ele pode nos ensinar verdades profundas em sua palavra, mesmo que os nossos cabelos estejam brancos como a neve e o nosso corpo esteja talvez bem debilitado. Deus não se limita às nossas limitações. Até porque, queridos, quando paramos de aprender, paramos de crescer, e quando paramos de crescer, paramos de viver. Certo escritor diz que os primeiros 40 anos de vida nos dão o texto e os outros 30 nos apresentam o comentário. Para o cristão, o texto é Hebreus 2,4, quando diz que o justo viverá pela fé. Agora, o comentário do texto da nossa vida está sendo escrito quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos a sua direção, um dia de cada vez, um passo hoje, um passo amanhã e assim por diante. Gênesis 22 nos mostra, então, que a maior de todas as provas que Abraão teve que passar foi ter que obedecer a Deus em relação ao seu filho que Deus pediu. Pela fé, ele triunfou e pode nos ensinar a passar pelas provas de maneira vitoriosa e gloriosa para a glória de Deus. Primeiro, assim como Abraão, queridos, precisamos entender que as provas da vida, elas são certas, são inevitáveis. Assim como os alunos, né, numa escola, eles precisam constantemente serem avaliados com provas, assim também o cristão, nós, eu e você, somos constantemente provados por Deus, assim como Abraão foi provado por Deus. Abraão teve sua cota de provas desde o começo da sua caminhada com Deus, desde quando começou, e não é diferente conosco. Primeiro foi a prova da família, quando ele teve de deixar seus parentes queridos e depois dar aí um passo de fé, dirigindo-se para uma nova terra que ele nem sabia para onde estava indo. Logo em seguida veio a prova da fome, em que Abraão não passou nessa prova, pois duvidou de Deus e foi buscar ajuda no Egito. Depois, Abraão passou pela prova da cordialidade, quando deixou que Ló escolhesse primeiro as terras para as pastagens. E, na verdade, a preferência era dele, mas ele foi cordial, deixou que Ló escolhesse. Também ele passou pela prova da luta, quando derrotou reis, e na prova da fortuna, quando disse não às riquezas de Sodoma. Então, constantemente, nós vemos Abraão sendo provado. No entanto, ele foi reprovado na prova da paternidade, quando Sara ficou ali impaciente com Deus e sugeriu que ele tivesse um filho com a escrava Agar. E deu no que deu até os dias de hoje. E quando chegou o momento de mandar Israel embora, Abraão passou também na prova da despedida. Lá em Gênesis 21, nós vemos isso. Foi doloroso. Vale ressaltar, queridos, que nem toda experiência difícil na vida é necessariamente um teste pessoal de Deus. Isso porque qualquer experiência, ela pode tornar-se uma prova ou uma tentação, dependendo de como lidamos com ela. Por vezes, é nossa própria desobediência que causa dor ou decepção, como aconteceu com Abraão quando foi para o Egito, e depois também foi para Gerar, lá em Gênesis 20. Porém, às vezes, o nosso sofrimento é simplesmente uma parte normal da vida. Normal. Tudo acontece com todos. Como diz Eclesiastes 9, versículo 2, como eu mencionei na última mensagem de domingo à noite. Tudo acontece. Envelhecemos, adoecemos, ficamos tristes, ficamos angustiados, ficamos doentes. Quem não passa por lutas e provações? Sendo assim, queridos, precisamos aprender a distinguir entre as provações
e as tentações. As tentações vêm dos desejos dentro de nós, né? Lá em Tiago 1, versículo 12 a 16, já que temos estudado aí, e vamos estudar ao longo dos meses, a carta de Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 12 a 16, diz que feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então, o desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis, conclui aqui Tiago. Então, essa é a tentação de dentro. Por outro lado, as provações, elas vêm do Senhor e têm aí um propósito específico a cumprir. A tentação não é Deus que tenta o homem, mas Deus prova o homem. Ou seja, as tentações podem ser usadas pelo diabo para estimular o que há de pior em nós. Mas as provações são usadas pelo Espírito Santo para extrair o que há de melhor em cada um de nós. Um outro detalhe, as tentações muitas vezes parecem lógicas, enquanto que as provações parecem não fazer sentido. Não parece fazer. A tentação, às vezes, é lógica. E a provação que vem de Deus parece não ter sentido. Por exemplo, por que Deus daria um filho a Abraão para depois pedir que ele matasse o menino? Qual a lógica que tem nisso? João Crisóstomo, um dos pais da igreja, disse que nesse caso aqui, parece que as coisas de Deus lutavam contra as coisas de Deus, a fé contra a fé e o mandamento contra a promessa. Queridos, todos os cristãos são tentados a pecar de forma parecida, mas nem todos os cristãos passam pelas mesmas provações de fé. Todos são tentados. Agora, a prova que cada um enfrenta é diferente. As provas de Deus, elas são feitas sobre medida, né? Não tem quando a pessoa compra um armário embutido, é sob medida. O arquiteto ou o marceneiro vem e tira toda a medida. As provas de Deus são feitas sobre medida para cada um de nós. E a experiência de cada um é de cada um. As provas que eu passo não são as mesmas que você passa. Deus jamais pediu a Ló, por exemplo, que passasse pelas mesmas provas que Abraão. Isso porque Ló estava sendo tentado pelo mundo e pela carne e jamais alcançou o mesmo nível de maturidade que Abraão. Nós não vemos Ló sendo provado da mesma maneira que Abraão. Agora, para pensar, em certo sentido, o fato de Deus nos mandar provações é um elogio. Mostra que Deus deseja nos levar para o estágio seguinte da escola da fé. Se até em jogos de videogame, né? Quanto mais vai passando as fases, mais vai ficando difícil, mas é sinal que você passou. E assim Deus faz conosco. Deus jamais envia uma prova até que saiba que estamos preparados para ela. Certo psiquiatra disse que a vida ela é difícil e quando sabemos de fato que a vida é difícil e reconhecemos essa verdade, a vida deixa de ser difícil. Portanto, essa é a primeira lição que devemos aprender com Abraão. Espere provas de Deus, pois a vida cristã não é fácil. E quem é romântico, eu sempre brinco, ao pensar que a vida cristã é fácil, aí sim que ela se torna bem difícil. Segundo Abraão, também precisou, assim como Abraão, precisamos nos concentrar nas promessas e não nas explicações. Repito, assim como Abraão, precisamos nos concentrar nas promessas e não nas explicações. Lá em Gênesis 22, 3 e 4, diz assim: Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Madame Guinon, uma
pensadora disse que nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça que suportemos o que parece insuportável, façamos o que parece exagerado e esperemos o que parece impossível. Lembram? José passou 13 anos entre a promessa e a realização. Ele vivia pelas promessas e não pelas explicações. Moisés recebeu uma ordem de Deus para erguer as mãos com a vara sobre o mar. E quando ele fez isso, o mar se abriu. O povo passou com os pés enxutos. Moisés vivia pelas promessas e não pelas explicações. Daniel também é um outro exemplo. Ele foi condenado a ser lançado na cova dos leões por não obedecer ao decreto do rei, que proibia todos de orar a Deus. Ele não obedeceu. Ele teve um grande livramento, queridos, pois vivia pelas promessas e não pelas explicações. Da mesma maneira, Abraão obedeceu a Deus ao levar seu filho para ser sacrificado. Deus mandou: sacrifique a mim, seu filho. Ele vivia pelas promessas e não pelas explicações. Pense em como foi absurdo o pedido de Deus. Isaac, que era o único filho de Abraão, e o futuro da aliança dependia dele. Isaac era o filho do milagre, a dádiva de Deus. Abraão e Sara em respostas à fé. Era a dádiva, era o presente. Abraão e Sara amavam Isaac profundamente e haviam aí construído todo o futuro em torno de Isaac. Quando Deus pediu a Abraão para oferecer seu filho em sacrifício, estava testando a fé, a esperança e o amor dele. Parecia que Deus estava acabando com tudo pelo que Abraão e Sara haviam vivido e sonhado. Queridos, quando Deus nos envia uma prova, nossa primeira reação é perguntar: Deus, por que comigo? Por que eu? Me erra, né? Acerta outro, mas por que eu? Por que tem que ser comigo esse problema? Muitas vezes nós queremos explicações, porém, queridos, na maioria das vezes, Deus fica em silêncio. Deus não dá explicações. E isso muitas vezes nos angustia. Angustia. Porém, a Bíblia nos explica por que passamos provações. Primeiro, Deus envia provas para purificar a nossa fé. Lá em 1 Pedro 1, 6-9, diz assim: nisto exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois, sem tê-lo visto, vós o amais, e, sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Então, queridos, Deus nos prova para purificar nossa fé. Ele nos prova também para aperfeiçoar o nosso caráter. É o que Tiago 2, 1, versículo 2-4 diz. Meus irmãos, e eu tenho pregado já duas mensagens, se não me engano, nesse versículo, considerai motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. E mais, Deus nos prova também para nos proteger do pecado. 2 Crônicas, ou 2 Coríntios 12, versículo 7-10, diz assim: portanto, Paulo falando da sua experiência de ter ido ao terceiro céu, para que eu não me tornasse arrogante, por ter tido experiências tão impactantes, né? Foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco,
então é que sou forte. Sendo assim, queridos, Abraão ouviu a palavra de Deus e obedeceu imediatamente pela fé, porque ele não queria explicações, ele só queria obedecer. Ele sabia que Deus jamais entraria em contradição com as suas promessas, de modo que ele se apegou à promessa de que por Isaque será chamada a tua descendência. Foi essa promessa que Deus fez para ele um capítulo antes. Ele se apegou a essa promessa. Se apegou. Queridos, Abraão creu que Deus, mesmo que ele permitisse sacrificar seu filho, poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Essa era a fé de Abraão. Hebreus 11, versículo 17 a 19, diz que pela fé Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado. Em Isaque será contada a sua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também simbolicamente o recuperou. Portanto, queridos, concluindo, a fé não exige explicação. A fé descansa nas promessas de um Deus que é fiel à sua palavra. Um Deus que é fiel à sua palavra. Se Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias de nossa vida, precisamos descansar nessa promessa. Ainda que não vejamos ou sintamos nada, ainda que nada de sobrenatural aconteça, ainda que oremos, jejuemos, lemos a Bíblia e nada aparentemente fora do normal aconteça, Ele está conosco. Seja no dia de sol, seja no dia de chuva, seja no dia do riso, seja no dia do choro, seja no dia da abastança, seja no dia da necessidade, seja no dia da saúde, seja no dia da doença, queridos. Seja no dia de paz e tranquilidade ou no dia de lutas e tribulações. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, precisamos descansar nas promessas de Deus e não nas explicações. Se a Bíblia diz que Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades, seja necessidades físicas, emocionais ou espirituais, precisamos descansar nessa promessa. Se a Bíblia diz que Deus perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades, lá no Salmo 103, precisamos descansar nessas promessas. Portanto, de Abraão, já foi dito que ele creu em Deus e obedeceu quando não sabia onde ir, quando ir, como ir e nem por que ir. Ele obedeceu. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha nos renovar, nos avivar, independente das circunstâncias, que possamos ser instrumentos de Deus nessa geração perdida. Que Deus nos abençoe. Amém.